Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Bom ver vocês. Sempre Boa uma noite. alegria. Boa noite, Zelda. Boa noite, Helena. Boa noite, Nós... Marcelo, meu filho. Boa noite, Beth. Boa noite, Helder. Boa noite, Helena, Boa noite a todos. Beth. Boa noite. Nós temos Boa ali noite. um assistente ali que está gravando, né, a sua própria para assistir, participando. Mas então, meus amores, lembrando, deixa eu pegar aqui que eu fiquei sem lugar, botei no chão. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 12 de Mateus, do Evangelho de Mateus, que tem o título de O Servo do Senhor. Nós estamos no versículo 15. Nós somos aqui da Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, e nos reunimos todos os sábados às 19 horas. Jesus diz o versículo 15 que nós estamos estudando. Começamos a estudar semana passada, fizemos algumas considerações, algumas reflexões muito interessantes, e começamos depois a assistir a semana atrasada, né? E a semana passada começamos a assistir o vídeo do Aloísio Elias da Silva, que é um pesquisador do Evangelho, e ele é que coordena o estudo do Miudinho, o estudo minucioso do Evangelho, lá na cidade de Uberaba. E nós estamos entrando de carona no estudo dele e buscando também assistir os vídeos para poder ele possa nos orientar e nós possamos refletir melhor, porque ele já tem muita experiência. Então, o versículo 15 diz o seguinte: Jesus, lembrando que Jesus tinha estado no grupo anterior, cura do homem com as mãos atrofiadas, na sinagoga, e em algumas discussões com os fariseus, que achavam que ele não deveria curar aos sábados, ele curou a mão do homem e descobriu, né? Mateus fala isso, e obviamente que Jesus, com a sua capacidade de captar, de conhecer o pensamento de todos, percebeu que os fariseus estavam se programando, planejando matá-lo. Então, diz o seguinte no versículo seguinte, que é o capítulo 12, então, o versículo 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Seguiram-no turbas numerosas e ele curou a todos. Esse estudo do versículo 15 foi dividido em duas partes, segundo o nosso querido Aloísio Elias nos comunicou. Na primeira parte, foi dada ênfase à palavra retirou-se. E, obviamente, que se retirando de um lugar, alguém está querendo deixar aquele ambiente com o qual não está conseguindo se sintonizar. E, obviamente, boa noite, Yolanda, querida. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus, percebendo que ele estava ali conversando, tentando, não convencer porque ele sabia, mas pelo menos tentando explicar, orientar os fariseus, ele sempre insistia, não é? E percebendo que eles não estavam querendo ouvi-lo, muito pelo contrário, se sentiam incomodados, que, aliás, os fariseus sempre se sentiram incomodados quando Jesus os advertia, sem nominá-los, sem citar nome de nenhum, mas era a casta, né? O grupo dos fariseus, que eram hipócritas, que não seguiam as orientações, as lições de Moisés, como deveriam seguir, apegavam-se mais à letra e apegavam-se principalmente às práticas exteriores. E Jesus não gostava disso, e eles também não aceitavam conviver com pobres, com publicanos, com meretrizes, com aleijados, que eles computavam como pessoas pecadoras. E Jesus, ao contrário, aceitava, como nós sabemos, a todos indistintamente, incondicionalmente. E era isso que os incomodava, porque eles não queriam perder o privilégio de estarem em determinada posição religiosa, política e socialmente falando. E Jesus os advertia,
porque Jesus se envolvia com todos, também, além de nos advertir, Jesus ia de encontro àquilo que eles entendiam que Moisés pregava, porque Jesus convivia com todos. E eles achavam que meretrizes mereciam, como isso já foi apresentado, mereciam ser apedrejadas, né? E outras situações. Mas então, seguindo quando Jesus se retirou dali, ele curou a todos. E ele se retirou por quê? E a gente se lembra, enquanto eu estou falando aqui, eu vou compartilhar lá a tela do Mildinho, lá do Aloysio Elias. Eu me lembro muito que quando acho que qualquer pessoa nesse sentido, todos nós, não tem só eu, todos nós, quando nós não estamos nos sentindo bem em determinado ambiente, a gente se afasta desse ambiente porque a gente quer estar numa posição agradável para nós. É como se, por exemplo, isso já aconteceu com várias pessoas, eu tenho certeza, a gente entra no ambiente e, de repente, percebe que a gente errou de ambiente. A gente queria, às vezes, ir para um lugar, comer uma pizza com uma amiga, né? Fazer um lanche. E vocês estão vendo a tela? Eu estou, mas não está compartilhando, não. Aqui está aparecendo outra coisa aí. Aqui está falando, você está compartilhando a tela, mas então compartilhei outra coisa. Deixa eu voltar lá. Você compartilhou outra coisa, exatamente. Exatamente. Então, a gente normalmente a gente faz isso. A gente sai, busca um ambiente. É porque não está aqui, gente. Espera aí. Busca um ambiente que nós nos sentimos bem, onde a gente se encontra com os nossos amigos para conversar. Vocês agora estão vendo? Estão, né? Agora sim. Agora sim, o vídeo, né, do Aloysio. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Quando você entra num lugar e você, essa música está muito alta, esse lugar que as pessoas estão falando, né, muita coisa que não convém, há pessoas que não estão convenientemente se apresentando, estão gritando, Então, a gente se afasta daquele ambiente. E eu acho que foi justamente isso que Jesus fez, retirou-se, buscando uma outra sintonia, que ele já tinha essa sintonia. O que a Aloysio Elias vai dizer mais lá na frente? Que Jesus, na realidade, ele queria chamar a atenção dos companheiros, dos apóstolos, para que entendessem por que ele estava se afastando. Porque, na realidade, ele não precisava mudar de ambiente para mudar de sintonia. Ele já estava naquele último andar que nós entendemos, né, que nós já conhecemos, lembrando-nos da conversa do Calderaro no livro O Mundo Maior, onde ele fala sobre a casa mental, e Jesus, como espírito crístico, divino, ele está sempre no último andar. Não precisa mudar de ambiente para poder mudar de sintonia. Mas ele quis fazer isso objetivando esclarecer os discípulos, e tipo, olha, estou saindo, quem quiser vem comigo. E todos eles foram. Obviamente, não os fariseus, né? Então, a gente vai... E depois ele começou a falar sobre, comentar, justamente esse trecho que nós vamos ouvir agora, sobre Ló, lá no livro no livro de Gênesis, de Moisés, quando Deus, né, entre aspas, teria pedido a Ló para se afastar, porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ló estava morando em Sodoma. E era interessante que ele se afastasse e que não olhasse para trás. Então, que ele se retirasse daquele ambiente, que é o mesmo verbo que está sendo utilizado pelo Aloysio Elias para explicar a mudança de sintonia. E nós vamos, então, justamente pegar aqui o trecho em que interrompemos no último estudo. Tinha levado a sociedade ao colapso. Ló
que sabia subir o monte, recebe uma orientação: vaza, retirai-vos daí. Que não é o movimento físico, não vibre na mesma faixa, no mesmo patamar que essa sua cidade, que esse seu país está vibrando. Vibre em outro patamar. Sai e não olha para trás. O que a mulher do Ló fez? Olhou para trás. E aí vocês lembram o que nós falamos, comentamos, que ele inclusive vai comentar aí. O que significa esse olhar para trás? Quem pode falar agora? No último estudo, né, que é olhar para lembrar de experiências passadas, né, e de repente vou usar uma palavra aqui, me veio uma melhor, ser seduzido por vícios já superados ou por situações, né, que já se passaram, e aquilo reacender a memória, e a gente dá espaço, né, para esse tipo de pensamento. Não querer se separar daquilo. No caso, ele se retirou com a mulher, né? E ela não queria sair dali. Ela olhou para trás, tipo, será que eu vou deixar isso? Eu imagino, né? Eu não sei qual seria... Fica presa ao passado, né? Exatamente. E preso justamente ao primeiro andar, ao porão, né? Da casa mental. Isso que o Marcelo falou, porque às vezes a gente já superou e ainda fica atraído por aquilo que já está superado. Exatamente. Não olhar para o homem velho. Isso, exatamente. Muito bem. Todos acertaram. Olhou para trás, virou estátua de sal. Porque tem o coração de muita gente que está tão cristalizado no mesmo ódio, na mesma antipatia, que virou pedra de sal. Retirai-vos de Sodoma, sem olhar para trás. Sodoma pode ser o Facebook, o Sodoma pode ser o grupo da família no WhatsApp, Sodoma pode ser aquela reunião de dirigentes da casa, Sodoma pode ser aquele dia de trabalho, do curso do trabalho, Sodoma pode ser o meu marido querendo bater boca comigo por causa da conta do telefone. Retirai-vos, ou seja, quando você estiver numa reunião de dirigentes da casa, quando o seu marido estiver reclamando da conta do telefone, quando você estiver navegando no Facebook, não se antipatize, não rivalize, não hostilize ninguém, porque senão você olhou para trás, porque senão você desceu do telhado, porque senão você desceu do monte. Gisela. Oi. Sabe aquele link que eu passei nos grupos? Sim, eu até já começando a fazer. Eu já até fiz uma pesquisa. Então, estou começando a fazer um teste aqui. Eu coloquei isso aí, o capítulo que você falou, é o 12, o versículo 15. Uhum. Aí ele fala também que era para cumprir o que havia sido dito por Isaías. Isso. Isaías, no capítulo 42, versículo 22 do Isaías, ele diz: tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Você vê como é que tinha relação, né? Com certeza. O Isaías falou a mesma coisa que nós já fomos estudar depois com o André Luiz aí no Mundo Maior. E Jesus saiu também para cumprir o que Isaías tinha dito. Vocês chegaram a olhar aquela passagem que eu encaminhei sobre Sodoma? Não, eu confesso que eu não olhei, não, desculpa.
Não, tudo bem, estou só perguntando porque ali justamente relata o que aconteceu, né? Como ele diz que os anjos do Senhor, os espíritos do Senhor, os homens chegaram para avisar ele para sair dali, né? Que ele tinha que sair dali. E aí toda a passagem, tudo acontecimento, só porque a gente realmente, eu concordo com você, eu acho que de vez em quando a gente tem que retornar quando ele se refere a um versículo um capítulo do Antigo Testamento, a gente tem que retornar. Esse é o estudo, é o que enriquece a gente observar, porque não é o que ficou lá para trás é muito importante, é a base. Tanto que Jesus, inúmeras vezes, nós já vimos isso várias vezes, se refere a Isaías, se refere, como ele falou nos versículos anteriores desse mesmo capítulo 12, sobre aquela passagem de Davi, que Davi comeu o pão que não devia comer, né? Então, eu acho muito importante a gente recuar de vez em quando para enriquecer, né, nossos conhecimentos. Mas eu também andei dando uma olhada para poder pesquisar achei interessantíssimo, nesse link da pesquisa do NEP, né? Então, vamos prosseguir. Amei isso. Quando nós... Vocês viram que é diferente eu falar assim, se alguém... Não, quando nós... Porque isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, isso acontece com a Adriana, isso acontece com a Elaine, isso acontece com a Priscila. Quando nós sentirmos que perdemos o equilíbrio em cima do telhado e que a queda é uma possibilidade, respira fundo e busca Jesus, a estabilidade do pensamento em Jesus. Pensa em Jesus, só isso. Quando a gente pensa em Jesus, vem à tona tudo que a gente já estudou sobre ele. Aí instala-se o conflito é positivo, porque ele é a dúvida quanto a, né, as próprias convicções, e duvidar das próprias convicções pretéritas, aquelas cristalizadas, aquelas do primeiro andar, é animar-se a subir para o terceiro andar. É entusiasmar-se com o bem e não repetir o mal. Tá bom? Vocês viram que tem uma recomendação que é lá do Velho Testamento, ou seja, velhinha, né? Já tem uns 3.000 e poucos anos. Depois tem uma recomendação no Novo Testamento, então uma orientação de 2.000 anos. Vamos ver agora as orientações que a gente já tem aí há décadas, há 40, 50, 60, 70, 80 anos. A psicografia do Chico, né? Aquelas recomendações que nós já temos aí há 100 e tantos anos, já, do século XIX. Vamos ver elas. Livro Seara dos Médiuns. Todo mundo acha que Seara dos Médiuns é um manualzinho de como se comportar no trabalho de desobsessão, né? Não. Seara dos Médiuns é orientação mediúnica para a vida. Porque nós somos médiuns em tempo integral, o tempo inteiro. Estou na fila do SUS, eu sou médium. Estou na fila do SUS, fila longa, tem uma senhora do lado, eu invigilante, entro em sintonia com um obsessor, uma entidade infeliz que fala assim, reclama aí para essa dona que ela já está para matar um. Aí eu viro e falo assim, desrespeito com a gente, né? Aí a dona que já estava para matar um, pois eu vou lá reclamar agora. Vai no balcão. Aí ela começa a bater boca com a atendente, que já estava ali desde de manhã também com dor de cabeça, com cólica menstrual. Aí ela começa a bater boca com aquela que estava lá atrás, ficou indignado, levantou e falou, é isso mesmo. Daí um pouquinho tem rádio e 2 viaturas mandando todo mundo. Fala. Eu tive uma experiência dessa. Nossa primeira vacina foi lá em Cariacica, sede. Nosso horário era 2h20. Aí chegamos lá, tinha uma senhora lá. Aí ela olhava para a cara do meu marido, tá vendo? Você sabe, desde que hora que eu estou aqui, e eu olhava para o Vitor, fazia o sinal com o olho para ele, que não era para embarcar, né? Não era para embarcar. Daqui a pouco chega uma outra senhora.
Aí ela, a senhora, pois eu não vou ficar esse horário todo. Olha, criou uma confusão. Aí aquilo que já estava atrasado, atrasou mais ainda. Aí a outra entrou na faixa vibratória e disse, você está esse tempo todo, eu não vou ficar aqui, não. Mas armou. Resultado final das coisas, veio o responsável pelo posto falou assim, eu quero que vocês tenham calma. É que nós tivemos muitos exames hoje, porque lá fazia para detectar, fazia o PCR, né? Uhum. Então, aumentou muitos casos. Nós estamos com um dos enfermeiros que atende com Covid, então só tem um trabalhador. Então, por favor, tenha um pouco de paciência. Cada um tivesse um parceiro igual você, para botar cabresto, igual você botou no marido, tudo ia ficar paz só. Aí eu olhei para a cara do meu marido, ele ficou vermelho. Eu falei, viu? O servidor também está doente, é gente como a gente. É doente, só tem um coitado, não dá conta. Nós temos que esperar. Aí todo mundo foi sentando, mas antes, para isso, chama a enfermeira-chefe, chama não sei o que lá do posto. Gente, foi uma coisa terrível, só para falar aí. Uma constatação do que ele estava falando. Ontem eu fui fazer uns exames também. Foi ontem ou foi antes de ontem? Não sei mais, acho que foi antes de ontem. Eu fui fazer uns exames que eu já tinha marcado, já tinha enrolado desde outubro. Enrolei. Quando eu marquei, início de janeiro, eu peguei a Covid. Quer dizer, primeiro eu achei que era gripe, né? Mas eu falei, vou cancelar, eu vou lá sem saber o que eu tenho para contaminar os outros. Cancelei tudo. E depois consegui remarcar. E cheguei lá, quando eu cheguei lá, tinha uma senhora extremamente exaltada. Ela gritava. E o marido, assim, apoiando, mas o marido falava mais calmo, né? Vocês têm que resolver isso. E ela, por quê? Aquelas coisas. E eu sentei, aí na hora que eu entrei, já a porteira, que abre a porta para a gente, já estava meio na sintonia, né? Aí, ó, a senhora senta aqui para frente, que essa pessoa aí está muito... Eu falei, muito obrigada, pode deixar. Sentei e fiquei ali vibrando, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca fui de fazer escândalo. Mas há anos atrás, eu já fui de vibrar negativo. De entrar numa fila e falar, pô, mas eu vou ficar aqui quanto tempo? Pensando. E se alguém falava, a senhora chegou há pouco tempo? Eu falei, eu cheguei, minha filha. Estou cansada de esperar, né? A gente espera tanto. Mas nunca fui de... Mas pensei, cheguei a pensar, conversar com alguém, entendeu? Hoje que a gente tem mais esse conhecimento, que maior responsabilidade também, aí eu sentei e fiquei ali fazendo prece. Meu Jesus, ampara essa senhora, Senhor. Faça com que ela seja influenciada, que quem esteja influenciando possa ser ali afastado, que ela saia dessa sintonia. E aí vem uma mocinha explicando para ela, mas uma mocinha tão delicada. Não, a senhora, por favor, fique calma. É porque onde a senhora foi, nós não estamos fazendo exame. Tem que ser com pedido médico. Mas eu estou passando mal. Sim, mas não pode ser assim. Nós só estamos atendendo com um pedido médico. Né? Aí eu lembrei que eu tinha feito, agendei na farmácia. Né? Aliás, eu nem tinha feito, foi Jerusa e mamãe que fizeram, porque eu já tinha uns 10 dias, não podia mais fazer, que não ia mais diagnosticar. Mas elas duas fizeram, deu positivo, como estava todo mundo no mesmo barco, a gente achou eu e o Gilda que estávamos também. Foi tão fácil. Chegamos lá na farmácia, rapidinho a moça nos atendeu. Eu sei que a moça conversou com ela. Não, a senhora explicou, com tão tranquila, sabe? Aí, por fim, ela falou para a moça, eu vou dar um papelzinho para a senhora pode ir lá, eu já conversei com eles vão atender a senhora. Aí ela saiu, nem bem ela saiu, virou uma outra e falou assim, mas você viu? Eu falei, meu Deus do céu, como é que nós estamos viciados em sempre tentar atacar os outros, julgar os outros, né? Isso aí é coisa nossa mesmo, de ser humano. É muito difícil a gente hoje parar e pensar, pô, Senhor, ajuda essa pessoa, porque de um modo geral, a maioria das vezes a gente quer entrar também, né? Na sintonia. Por isso que Jesus vivia falando
E como ele falou e como ele agiu, né? Mais do que falou, ele agiu, né? E há mais de 2000 anos a gente ainda está, a maioria de nós, seres humanos, ainda está nessa forma de pensar e agir, né? De vibrar, de Porque todos nós nos vemos como encarnados, nós não aprendemos nos ver como espíritos que estão na carne. Eu falo porque, eu até generalizo, porque a maioria das pessoas que eu conheço estão nessa situação. O dia que a gente começar a... Eu sou um espírito que estou temporariamente na carne. A gente vai conseguir absorver as coisas com muita facilidade, mas é difícil enquanto a gente não trabalhar essa percepção, essa verdade em nós. Você falou muito bem, Helder, é isso mesmo, é que todo mundo envolvido com o dia a dia, né, com suas preocupações, suas dificuldades, né? Você vê que o Aloysio falou aqui, a moça começou a brigar com a outra já estava desde cedo, né? A atendente já estava desde cedo, já estava com dor de cabeça, com cólica menstrual, ele arranja umas coisas bem tenebrosas, né? Então, quer dizer, ela não segurou, já estava se segurando há muito tempo. Veio uma outra aí e falou, ela não conseguiu se manter na sintonia e acabou batendo boca. E o que ele diz aqui? Chegou polícia, chegou rádio, chegou televisão, chegou polícia, levou todo mundo preso. É isso. Tudo porque eu fui médium das sombras. Na hora que eu, num ambiente que está pedindo calma e serenidade, ao invés de fazer uma prece e falar, Senhor, pacifica os ânimos. É o sistema, é assim, é mal feito, funciona mal, mas já que estamos aqui, vamos ficar em paz, né? Eu podia ter feito isso, não podia? Mas eu preferi cutucar e falar assim, nem, tô aqui desde as 5. Subiu o monte? Despenquei lá de cima. Do mesmo jeito que eu posso, 5 minutos antes da prece inicial do trabalho, cutucar o do lado e falar assim, o palestrante está atrasado de novo, falta de respeito com a gente, né? E aí eu descubro que o palestrante estava sentado atrás e escutou. Era ele. E se perturbou com esse comentário. E levantou e foi para frente sem sintonia também. E a palestra dele foi terrível. Isso aconteceu comigo, gente. Ai. Foi terrível a palestra. As duas coisas. Eu já fiz comentário infeliz, mas também já fui palestrante no banco de trás. A gente perde o rebolado. Perde a linha. Estão entendendo por que eu fui achar uma lição no livro Seara dos Médiuns? Somos médiuns em tempo integral. Daí o Emmanuel indicou a lição faixa. Fala. Onde está o microfone aqui? Que microfone? Odete, você quer desligar o microfone? Desliga para mim. Vou desligar para você. Ah, tá, eu ia desligar. Oi, Chico, tudo bem, querido? Boa noite, pessoal. Boa noite, Isaldo. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite. Estou com Covid, mas já estou no final. Já sei como é que é isso. Tive também, né? Que bom. Então, vamos prosseguir. No final, a gente faz uma prece para você. Obrigado. Faixa. A lição se chama faixa. Do que o Emmanuel, vocês acham que o Emmanuel vai falar agora? Andar, patamar. Sabe? Onde você está, em qual faixa você está, em qual andar você está, em qual patamar você quer estar. E ele começa dizendo assim: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Comunicação espiritual, gente, não é um negócio que acontece só na reunião mediúnica da casa, não. O tempo inteiro a gente está comunicando espiritualmente. Telepaticamente. O pensamento é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento, onda que vai e onda que vem.
aqui, ó. Emito pensamento, assimilo pensamento. É um pulsar vibratório. O que eu pensar e sentir chega nos outros. E o que os outros pensam e sentem, inevitavelmente chegam até mim. Mas até Jesus recebia os pensamentos e sentimentos negativos? Claro, como é que vocês acham que ele descobriu que o povo estava planejando matar ele? Estou falando isso, outro dia um companheiro lá do Rio Grande do Sul mandou um inbox para mim e falou assim: Luísio, como é que você interpreta o episódio da tentação de Cristo? Eu falei assim: Jesus sofreu um assédio espiritual. Mas Jesus sofreu um assédio espiritual? Claro, ele aceitou conviver com a gente. Ele sofreu assédio espiritual de desencarnado, sofreu assédio espiritual de encarnado, que é o que Pedro fazia quando dizia assim: ó, mestre, ó o Judas aí do lado, ó. Jesus estava sendo tentado. Ser tentado não é problema, gente. Sabe qual que é o problema? Cair em tentação. Receber vibrações negativas não é o problema. O problema é adoecer com elas. O problema é irritar-se com elas. Esse é o problema. E o problema é quando uma vibração negativa minha, que emanou de mim, derruba o outro. Isso é que eu acho uma coisa muito séria. É você emitir vibrações em direção a uma pessoa que você, no momento, por um problema que a gente não interessa saber, a gente começa a vibrar negativamente contra aquela pessoa. Muitas vezes a gente até se deixa magoar por alguma atitude dela, quer dizer, a mágoa já é uma inferioridade do nosso ser. Começa a emitir pensamentos negativos. Eu não sei se vocês se lembram, foi uma coisa muito interessante sobre essa questão da vibração, de como atinge as pessoas, que eu não me lembro bem, se vocês se lembrarem, e podem me corrigir. Um dos livros de André Luiz, eu, se não me engano, era Missionários da Luz, mas eu não tenho certeza. O marido começou a conhecer uma moça e ele ficou encantado com a moça. E a moça era desses espíritos envolventes. E começou a tentar envolvê-lo para buscar até tirá-lo da casa. E a esposa dele era um espírito super elevado, tranquila, tinha muita fé, muita confiança em Jesus, era equilibradíssima, e ele começou a ser envolvido por essa mulher. Essa mulher, olha só que coisa interessante, ela ficava praticamente 24 horas por dia pensando nele. E ele absorvia aquele pensamento. Era como se fosse uma metralhadora, né, de pensamento. Ele já estava encantado por ela e ele sintonizava com o pensamento da mulher, ao ponto de os espíritos resolverem colocar ele doente em casa. É isso que eu não sei se foi, eu acho que foi assim. E aí ele não pôde sair, ele ficou doente e a mulher também se desinteressou por ele, se afastou. Mas era impressionante, os espíritos tentavam afastar ele dessa mulher, mas ele estava tão envolvido porque o pensamento dela era tão forte em direção a ele, que ele estava praticamente quase traindo a mulher, a esposa, que não até merecia, né? Não quer dizer que também qualquer um merece, né? Isso é uma questão muito de fórum íntimo e de recordações, de vivências de encarnações passadas, né? Mas, caramba, parece que esse homem leu minha vida. Caramba. E outra coisa, enquanto a gente está acordado e na hora do semi-morto, na hora de estar dormindo, é direta a situação, é ininterrupta. Pois é, então tem que ter muito equilíbrio, né? Fala, Chacu. No estudo hoje nosso, das 17 e pouco, aí nós falamos, né? Estudamos lá que há 1000 modos que a misericórdia divina encontra para poder fazer essa mudança. Uma delas é essa aí, põe o cara doente. Exatamente.
porque a esposa era tão elevada, ela tinha realizava tantas obras, ajudava tantas pessoas, que eles não queriam que ela pudesse passar por essa dificuldade, que iria, certamente, por mais equilibrada que ela fosse, iria mexer com ela, né? Iria dar uma balançada, né? Então, no E nele livro... também, né? Que ele iria cometer um ato que talvez depois se arrependesse, e eles perceberam que a mulher era muito leviana. Eles perceberam que ela, na realidade, não queria nada sério, ela queria mais era diversão. Tanto que quando ela soube que ele estava doente, que ela não conseguia mais, que ela não podia ir na casa dele, né? Ela, então, se desinteressou e se afastou imediatamente dele. Então, no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, a lição 8, associação. Posso ler só um pedacinho aqui? Claro. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. É grande aqui, não dá para falar tudo, mas para a gente ver a importância, porque começa no pensamento. Né? Começa no pensamento e quando entra numa associação maior, pode se transformar em ato. Aí piora mais a situação aí. É verdade. A pessoa, quando é envolvida, ela deixa o querer dela sobressair. E ela deixando o querer dela sobressair, ele acaba ficando cego para aquela situação. Porque ele botou a vontade, o desejo a priori. Aí é difícil, porque eu botando essas situações antes de tudo, eu me cego para o que eu preciso realmente ver. Verdade. E lembrando também sobre aquele que nós já comentamos aqui, que a gente nunca lembra disso, até porque quem não é espírita não sabe disso. Mas nós sempre que realizamos alguma coisa contra nós próprios, na realidade, nós estamos realizando também contra todos esses bilhões ou trilhões de seres que compõem o nosso corpo físico. Todos os nossos órgãos, né? Se a gente os desestrutura, nós estamos agredindo-os. É uma coisa que a gente não pensa, né? Exatamente, isso tudo é através dessa troca, dessa associação. Se a associação for de nível inferior, vai prejudicar algum ponto do nosso próprio psiquismo, que se transforma para aquela região onde está ligada ao que você está pensando, ao que você está querendo ou desejando. É verdade, e realmente influencia de tal maneira que Ivone Pereira ela narra nos livros dela que ela visitou uma região assim de espíritos sombrios, espíritos obsessores, espíritos sofredores, e muitos tinham os órgãos genitais totalmente deformados pelo vício do sexo, sem amor, sem sentimento, só o vício. E chegaram a tal ponto que deformaram no perispírito, vejam bem como é que a coisa é séria, os órgãos genitais. Fora isso, há outras deformações, né? Em todo o nosso corpo, dependendo se a gente utiliza mal o álcool, a gente está deformando não apenas o nosso fígado físico, mas também o nosso perispírito, né? O fumo e as drogas, né? Ilícitas também, todas elas, que é o fumo, o caso do fumo. Então, tudo isso prejudica não apenas o nosso corpo físico, que se desestrutura e adoece, pode levar, em alguns casos, até a morte do corpo físico, mas também fica registrado no perispírito. E quando a pessoa, em outra encarnação, retorna já com problema no fígado e não sabe por quê, não teve problemas, nasceu, né? E por quê? Porque está trazendo resquícios do que foi ali, que ela desenvolveu em seu desequilíbrio psíquico, tendo atingido seu próprio organismo físico e perispiritual. É isso aí, a responsabilidade é muito grande.
Nós temos muito que crescer, né? Que domar Muito. essas nossas más tendências, essas nossas viciações, né, mentais. Meu Deus. Eu fico analisando, esse grupo nosso parece pequeno, mas é gigantesco, principalmente no invisível, mas como nós temos tudo já isso dentro da gente, respostas, questionamentos, porque nós já passamos por diversas situações, mas como é gostoso um grupo igual o nosso, igual os que tem outros, em tantos lugares, estar abordando essas situações, porque vai acendendo o a gente se burilar, a gente se melhorar, que são coisas que parecem são bobas, tão internas na gente, mas a gente acaba dando porrada no banco, no hospital, qualquer lugar. Aí vem as colocações aí do grupo, no geral, e vão colocando as situações que faz a gente lembrar que a gente precisa se melhorar, precisa, em situações, estar, como a Giselda fez, parar, fazer uma oração bacana. Quanto que a gente não precisa fazer isso? Então, é gostoso o grupo, porque vai acendendo esses questionamentos na gente e ajudando na forma da gente estar fazendo, praticando. É verdade, isso aí, Helder, muito bem colocado. Vamos ver o que a Luiz Elias fala mais. Ele vai falar sobre o laranjal aqui, sobre o nosso pensamento, é interessante. Coisas que a gente já conhece, mas ele vai abordando de outras formas. Se eu emanar uma vibração negativa para o Chico Xavier e o Chico Xavier for refratário a ela, tá tudo certo. Agora, se eu emitir uma vibração negativa para um companheiro que já estava fragilizado e ele cair por causa de mim, eu vou responder por isso. E aí eu não posso falar, eu estava sendo muito duro os espíritas. Estou sendo muito duro os espíritas. Quer dizer, você passa décadas estudando sobre ondas, sobre faixa vibratória, sobre, sabe, responsabilidade mediúnica, e acha que você só deve ter disciplina naquele espaçozinho da reunião de 1 hora? Kardec diz lá na Gênesis que nós somos diariamente atingidos por raios e ondas de pensamento, não apenas físicos, mas espirituais também, que se cruzam e nos atingem. Agora, a gente vai, se estiver na sintonia, vai receber aquilo que está sintonizado com o nosso mental, né? O nosso psicológico. O discurso tem que ser duro. Temos que ser bons médiuns em tempo integral. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente, né? Tem 3.000 anos, né? A entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. E o tempo inteiro a gente, ao receber o pensamento, o sentimento do outro, por onda vibratória, a gente está recebendo convite, e-mail. Não tem assim? No Facebook você não convida o outro para fazer parte do seu perfil, você recebe convite. Você aceita se quiser. Você aceita se quiser. Eu estou aqui no salão. Viu, César? Aí eu percebo que tem um fulano ali, aquela dona lá, Gelma, me deu uma olhada atravessada. A gente fala assim, deu uma olhada atravessada. Eu vi que me olhou com raiva, com antipatia. Aí eu já falei assim, eu sempre desconfiei que ela não gostava de mim. Ela me acabou de enviar para o meu inbox um convite de inimizade. Sabe o que eu fiz? Confirmei. Ela acabou de entrar para a minha lista do meu perfil de inimigos vibratórios. E a partir Olha, gente, esse estudo do Aloísio, ele ganha uma capacidade de nos atingir por esse lado que ele tem, né? Porque é isso daí tão claro, a gente aceita o convite, a gente não pergunta, a gente não se questiona. Para que eu vou responder isso? Por que eu tô? Que pensamento é esse? Quem é que eu estou atendendo? Porque eu, hein? Para que isso? Vai me trazer o quê? Revidar isso?
Ou então você se deixa, aceita esse convite e às vezes nem percebe. A gente não examina o que é que nós estamos recebendo, porque não é isso que está lá no Espírito, que os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Se uma pessoa que não tem mediunidade precisa, porque assim, não tem uma mediunidade extensiva, já vai receber, vai fazer parte dessa cadeia, né? Porque é uma cadeia de linhas cruzadas de tudo quanto é jeito, de sintonias em todos os níveis, de todos os quilates, nós estamos imersos nessas redes, né? Então, se a gente não tomar cuidado dentro de casa, porque não adianta só na hora da reunião mediúnica você falar, é claro que naquele dia a gente precisa ter mais cuidado, né? É um pouco com a alimentação, você tem que não comer muito, né? Fazer preces, isso todo dia, mas a preparação é contínua, não é meia hora antes, uma hora antes. Né? Não, hoje eu vou para a reunião mediúnica, hoje eu não vou dar trela para discussão, hoje eu não vou deixar me envolver por nada, hoje. É claro que um dia a gente vai mais, menos, mas é sempre, né? É sempre. É verdade. E ele fala mais ou que... menos... desculpa. Não, pode falar. Não, estou falando, isso que a Yolanda está falando é mais ou menos a pessoa que tem, por exemplo, tendência a engordar e precisa de fazer dieta, porque já está com um peso mais elevado. Aí ela não adianta ela pensar que é só na hora de eu comer no almoço ou na janta. É o tempo inteiro, tem que estar vigilante para poder não ficar comendo coisa que vai levar ela a mais sobrepeso ainda. E a dificuldade é enorme. Não é fácil. É aquele lema do Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Pois é. E essa comparação ela foi muito bem, sim, ela é bem correta mesmo, né? A vigilância tem que ser constante e da mesma forma tem que ser com o espiritual também. Não é só o alimento material, é o alimento espiritual que a gente está colhendo o tempo todo. Né? É verdade. A gente tem que procurar se alimentar de maneira adequada, né? Exatamente. Tudo chega a nós de alguma forma. Depende de nós saber qual destino a gente dá ao que chega a nós. É verdade. Ele vai falar aqui na frente... livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A escolha é o que ele vai falar aqui na frente agora. Que a gente escolhe. Não tem... A escolha é nossa. Postar, eu estou acompanhando. Curtindo, discutindo, comentando e compartilhando. Esse compartilhando cabe muito nesse exemplo que ele deu do SUS, né? O cara recebeu a influência, o convite ali para poder fazer bagunça ali e compartilhou com a vizinha, que já estava. Ou seja, o ódio que eu recebi, eu distribuo, reparto. Oh, meu Deus. Sacaram? Viu que eu estou bem internado, né? Entendo essas coisas. Eu também perco tempo na minha vida. Não é só vocês, não. Receberás, portanto, variados apelos. É Emmanuel que está falando isso. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas. É isso aí, Yolanda, que você falou. Variados apelos de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas. Uma variedade enorme, né? Infinita, né? Encarnadas e desencarnadas. Que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita de pensamentos da humanidade. Agora é bonito, ó. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Se o seu negócio é com Jesus, você sabe muito bem em que andar que ele está, né? É alto. Então, sobe o monte.
Quer falar com Ele? Quer estar em sintonia com Ele? Quer pensar e sentir com Ele? Sobe o monte, vai para o telhado correndo. E fica lá. E fica lá. Sabe qual que seria o melhor jargão para eu comentar e definir esse versículo de hoje? Jesus virou para os 12 discípulos e disse assim: siga-me os bons. Siga-me os bons. Tem gente que seguiu, foi lá para o monte ficar juntinho dele, que é onde ele estava. Teve gente que ficou lá embaixo, odiando o fariseu. Odiando o fariseu. Aí no livro Roteiro, roteiro, rota, direção, para onde você aponta? Para o campo? Para fora de Sodoma? Vai! E não olha para trás. Lição 26. Afinidade. Tem uma coisa tão constrangedora, tão desagradável, não é agradável, tão desconfortante, gera desconforto, tão indigesta, te dá indisposição, que Jesus diz no Evangelho. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: só lobos caem em armadilhas para lobos. Se alguém odeia, e eu comecei a brigar com ele porque ele odeia, e comecei a odiá-lo porque ele odeia, adivinha com quem que eu pareço demais? Com ele. Adivinha? Em que armadilha que eu caí? Giselda, Oi. naquele livro Mediunidade e Sintonia, do Emmanuel, no prefácio, Sei. ele diz lá, eu anotei aqui nos meus estudos aqui, sintonia é acordo mútuo. Está lá no prefácio. Olha, quando você sintoniza, você está, né? Isso que ele está dizendo. A armadilha de lobo, você se torna lobo, você vai se tornar, você caiu lá, você vai se tornar lobo. É acordo mútuo. Acordo o quê? Mútuo. Ah, mútuo. Sintonia é acordo mútuo. A sintonia é acasalamento das ondas. Olha, então, essa eu vou anotar aqui. Não, eu estou falando, o Marcelo sabe bem o que eu estou falando aí. É a ressonância, é o acasalamento das ondas. Aí, se os dois estão na mesma onda, como se fosse sintonizar uma rádio. Você vai rodando o dial do rádio antigo, né, até buscar a sintonia que você está querendo ouvir. E a nossa mente entrando em sintonia com outra mente, as ondas ficam em ressonância. Fica acasalada. Isso aí. E o problema da ressonância é que elas se amplificam, elas ganham uma potencialidade muito grande. Então, a gente pode usar isso para o bem, né, ou para outros aptidões menos nobres, né? E a gente não tem essa dimensão, né, Chacu, né, Giselda? Nós não temos essa dimensão da sintonia. O que é? A sintonia é ficar na mesma frequência. Olha, é algo muito mais do que isso. Se ficar na frequência já não é bom, numa frequência que não é negativa, você imagina quando você é acordo, é acasalamento. Uhum. Olha, é muito mais profundo ainda do que a gente imagina, tá? Do que a gente imagina, porque eu falo por mim, quando a gente fala potencializa, né? Potencializa, porque uma frequência alimenta a outra, né? Sim. É isso que o Marcelo estava falando aqui. O bom de tudo é que nós podemos mudar a frequência quando e a hora que quiser. A qualquer hora. Pode, porque depende do nosso livre-arbítrio, né? Isso. Exatamente. Vamos andar mais um pouquinho, porque está
Já passou da hora, né? É um desafio. Mais uma meia horinha. A gente gravar um episódio, falar, por exemplo, que é errado se armar, que é errado usar da violência contra as pessoas, que é errado ferir com armas de fogo e não antipatizar quem anda com um revólver na cintura. Olha que desafio cristão que nós temos em mãos. Um desafio. A gente aceita. Às vezes desequilibra, quase cai do telhado, lembra de Jesus, firma o golpe. E vai, né? Até que ficar sobre o telhado, ficar no alto do monte vai ser uma coisa tão natural para a gente. Mas tudo vai depender de uma coisinha chamada perseverança. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá na lição chamada afinidade, o Emmanuel diz assim: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos e não tem como sair dele. Estamos imersos, mergulhados nesse oceano de pensamentos. Pensamentos de todo mundo, de todo tipo. Nutrindo-se de substância mental. A única coisa que eu posso escolher é qual pensamento vai ser o meu alimento. Eu não escolho não estar mergulhado nesse mar de pensamentos. Eu não tenho essa opção. Inevitavelmente eu estarei interagindo com todo tipo de pensamento. Como alguém que entra numa lavoura de laranja, num laranjal, é laranja para todo lado. Para onde eu olho tem pé de laranja. Para onde eu olho tem laranja. E eu quero chupar uma laranja. Eu não posso escolher não estar envolto a laranjas. Porque eu estou no meio da lavoura. A única coisa que eu posso escolher é qual laranja eu vou chupar. Gente, exercita isso no Facebook, depois traz isso para uma coisa muito maior que é o mundo mental. Entrei no meu perfil do Facebook. Ali vai ter ideias e pensamentos e comentários e postagens de todo tipo. Mas eu posso escolher qual vai chamar minha atenção. Não é assim? Notem que hoje eu estou até bonzinho. Teve uns episódios passados que eu até falei para vocês sair do Facebook, né? Hoje eu estou até falando, não, fica. Mas saiba de uma coisa, quem ficar vai ter um grande desafio. Saber escolher a laranja que vai chupar. Saber escolher qual conteúdo vai cultuar. Qual vai fazer sua cabeça. Eu vou parar por aqui, porque o finalzinho é mais um arremate de tudo que ele falou até agora. Mas eu achei muito interessante quando ele diz, e a gente sabe disso, mas ele fala, como diz Yolanda, ele coloca de uma forma que nós estamos, a gente não tem a opção de não receber pensamento. A única opção é escolher o tipo de pensamento que nós queremos emitir e receber. A não ser nos casos dos espíritos que já são mais graduados. Sim, claro. Tipo o Chico Xavier, que ele falou, ele já formou um magnetismo refratário em volta dele, que ele não recebe aquilo. E quantas vezes ele se valeu disso para orientar quem estava próximo, né? Não, meu filho, não fala isso não sei o que lá. E a pessoa falava uma coisa. Uma das únicas vezes que eu sei que ele se deixou abrir uma brecha, eu acho que eu já comentei aquilo, foi eu não sei em que lugar nem em que época, que ele estava cansadíssimo, estava morrendo de dor, que ele conseguia manter o equilíbrio em todas as situações, né?
Mesmo cansado, mesmo com dor, ele conseguia. Mas esse dia, acho que a pessoa tem dias que está um pouquinho mais sensível, né? Ele estava com muita dor, angina, e depois ele não pôde nem andar mais. Nos últimos dias dele, ele tinha que ficar deitado. Mas ele estava sentindo dor e ele estava muito cansado. E chegou uma senhora e começou a conversar, ia falar abobrinha e um monte de coisa, e ele foi ficando cansado. Tipo assim, ele foi perdendo a paciência. Coisa que é difícil, né? A gente sabe, a gente não pode... Eu estou citando aqui como exemplo, mas isso é uma coisa raríssima. O Chico já tinha mesmo uma evolução, um pensamento, né? E nesse momento em que ele abriu essa brecha, ele pensou, meu Deus, mas essa senhora não vai parar de falar? As pessoas que estavam próximas dele viram ele fazer essa... E ele enfiou a mão no bolso, botou a mão na boca, tirou um lenço, botou a mão na boca. Ele levou um soco do espírito, e o espírito quebrou um dente dele. Então, vocês veem que um momento em que ele estava mais sensível, mais, né, cansado, com mais dor, e tudo, que ele não conseguiu manter aquele pensamento que ele sempre mantinha. Pô, gente, é uma vezinha só, né? Mas acontece que a vezinha só, a Emmanuel deixava que acontecesse para ele dizer, não pode ter vez nenhuma. Tinha que ser contínuo, né? A emoção dele tinha que ser contida, né? Exatamente. Mas é isso, meus amores. Eu adorei o estudo, adorei estar com vocês. Eu quero desejar a vocês, como a gente está gravando, né? Vamos deixar para fazer nossa prece após o nosso término. Agradeço a presença de vocês todos. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Adoro quando chega o sábado, vocês sabem disso. A gente troca tanta informação, tanta coisa, aprende tanta coisa. E eu quero agradecer e desejar a todos um feliz domingo, muita paz, muita tranquilidade. Quem está com Covid, que melhore. Para você também e para todos daqui que estão assistindo. Com certeza. Nós vamos, então, sair aqui, gente, e vamos fazer a prece em seguida. Um beijo para todo mundo. Para quem for assistir depois, beijo no coração. Tchau, tchau.